Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 37ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Na ordem do dia, 3 projetos de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 99/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece os critérios de elegibilidade para concessão de atendimento habitacional definitivo e de priorização da demanda habitacional no âmbito dos programas de provisão habitacional do município de Cubatão, institui o cadastro habitacional do município e dá outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 30 de agosto de 2023, segunda discussão vencido. O segundo item é o projeto de lei de número 88/2023, de autoria do vereador Alan Matias, que dispõe sobre o procedimento para a denominação da praça do bairro Costa Muniz e dá outras providências. A data é do dia 8 de agosto de 2023 e está em segunda discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 91/2023, de autoria do vereador Ricardo Queixão, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Comida Típica Nordestina. A data é do dia 9 de agosto de 2023 e está em segunda discussão. E pelo canal 48.2, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook ou no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Pode bater, pode sim, peraí. Pode bater aí. Havendo número legal, em nome de Deus, na lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem do vereador Alessandro Oliveira. Justificar a ausência do vereador Alan Matias por motivos particulares. Ausência justificada. Convido o vereador Alexandre Topete para assumir a segunda secretaria. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Ausência justificada. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Vereadores nomeada através da resolução número 3034 para conhecimento do plenário. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2023, foi aprovado nesta Casa o requerimento 3/2023, de autoria do ilustre vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o qual solicitava a nomeação de uma comissão especial de vereadores, a qual foi nomeada por meio da Resolução 334/2023, para realizar estudos e tratar junto às autoridades competentes sobre as remoções de moradias das famílias residentes na Rua Cubatão ou na Ilha Caraguatá, em decorrência da implantação do canal de drenagem do conjunto habitacional Cubatão K. A comissão especial foi presidida pelo vereador Guilherme dos Santos Malaquias, tendo como relator o vereador Alessandro Donizete de Oliveira, Fábio Alves Moreira e Sérgio Augusto de Santana. Aos 2 dias do mês de maio, houve a instalação da comissão, onde foram amplamente discutidos e analisados todos os elementos que ensejaram a criação da presente comissão de vereadores. A finalidade dessa comissão especial foi a de obter esclarecimentos oficiais sobre a intenção do poder público de remover 57 famílias que residem na Rua Cubatão, no bairro Jardim Caraguatá, para a implantação de canal de drenagem do conjunto habitacional Cubatão K, que será construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano ou sua sucessora naquela localidade.
De acordo com as notícias que circulavam entre os moradores eventualmente afetados, o poder público iria conceder auxílio moradia com um valor incompatível em permitir outra habitação a estes munícipes, que residem há décadas no local e que a pretendida desocupação geraria enormes conflitos e perdas, além da destituição da moradia construída com muito sacrifício, acarretaria ainda em perdas de caráter afetivo associadas ao espaço vivido, seus usos e relações sociais existentes de impossível compensação. Diante da falta de apresentação de levantamentos pela Prefeitura Municipal de Cubatão dos danosos impactos que causaria àquela comunidade, esta Comissão Especial de Vereadores, além de apurar os fatos e documentos relacionados, objetivou proporcionar que os munícipes atormentados com a insegurança causada fossem ouvidos junto às autoridades competentes. Para tanto, o senhor presidente da SEB sugeriu e foi acatado por todos o escrutínio junto à Secretaria Municipal de Habitação e à Secretaria Municipal de Obras para a prestação de informações a respeito do empreendimento iniciado naquela região do município, bem como junto ao representante regional da CDHU, responsável pelas edificações pretendidas naquele local, e também junto ao representante regional do DAE, quanto aos procedimentos de realocação da população residente no local afetado. Em primeira reunião, das pessoas convidadas a comparecer para prestar informações, estiveram presentes apenas as representantes da Secretaria de Habitação de Cubatão, senhora Lucimeire de Mendonça Silva, assistente social, atualmente com cargo de diretora, e Ana Maria Aparecida Oliveira, assistente social, atualmente no cargo de chefe de serviços de apoio ao Fundo e Conselho Municipal de Habitação. O secretário de Obras, senhor Marcos Quarteroli, justificou sua ausência, assim como a Diretoria Regional da Bacia do Alto Tietê, no Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. A diretoria de CDHU não compareceu, nem enviou representante ou sequer respondeu às tentativas de contato. Aberta a reunião, o presidente, vereador Guilherme Malaquias, fez uso da palavra para saudar os presidentes e informar sobre a situação a ser abordada, lamentando a situação dos moradores que estão com suas residências ameaçadas de remoção pela implantação do referido canal, mostrando em seu notebook algumas imagens de satélite do local. Ainda comentou que, em suas funções de vereador, questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Jaqueline Barbosa. Eu não estou conseguindo terminar de ler por conta do barulho, estou perdendo a concentração. Solicito a todos os que estão presentes e aos vereadores que a gente possa, além do som alto, a gente consiga ouvir a fala da vereadora para melhor entendimento do relatório final da CEI dos vereadores. Ainda comentou que, em funções de vereador, enviou ofícios que não foram respondidos pela CDHU e que enviou ofícios para as secretarias de habitação e de obras do município de Cubatão e ambas responderam que não tinha ciência de muitas informações a respeito do conjunto habitacional Cubatão K. Em seu depoimento, a senhora Lucimeire, assistente social da Secretaria Municipal de Habitação, informou que a obra é da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e que é exclusiva responsabilidade da empresa informar, esclarecer e cadastrar as famílias que possam ser impactadas direta ou indiretamente, bem como fazer todo o trabalho social. E que no convênio com o município caberia à Secretaria de Habitação do município apenas o repasse no valor do auxílio moradia para as famílias afetadas, com base nas informações a serem repassadas pela companhia, até o atendimento habitacional definitivo. Explicou ainda que a SEAB solicitara da CDHU o envio da relação com os nomes das pessoas a serem atendidas e o número de famílias para poder minutar o projeto de lei que autorizaria a disponibilização de recurso orçamentário para tal repasse de auxílio. Ambas representantes da SEAB explicaram que a Secretaria de Obras pode ter informações sobre detalhes técnicos da obra, sem saber se é viável mudar o traçado da obra do canal para reduzir o número de residências impactadas. Perguntadas sobre a quantidade de moradias a serem construídas nesse conjunto habitacional, as representantes da SEAB responderam que seriam 720 unidades, parte das quais deverão ser destinadas para as famílias removidas da Rua Cubatão e as restantes para as famílias que serão removidas de outro bairro, Água Fria. Questionadas sobre o valor de R$ 400 a serem repassados como auxílio moradia para as famílias afetadas, responderam que não é um auxílio aluguel e que é um valor fixo que não se altera conforme o tamanho da casa
ou de habitantes na moradia, e que deve ser questionada à CDHU como foi a abordagem deles sobre esse assunto do repasse do auxílio moradia, mas que eles costumam fazer um bom trabalho de comunicação, considerando os precedentes em Cubatão. Senhor presidente, pediu que se fizesse constar em ata que foi formada uma comissão dos moradores do trecho da rua Cubatão, que terão suas moradias afetadas, que decidiram que ninguém irá aceitar a remoção e que irão lutar para permanecer onde estão e elegeram uma moradora chamada Karina como sua representante para fazer a interlocução com o poder público. Em terceira reunião, das pessoas convidadas a comparecer para prestar informações estiveram presentes a senhora Angelita Monteiro, representante da Unidade de Serviços e Obras de Itanhaém, que abrange a Baixada Santista, da Diretoria Regional da Bacia do Alto Tietê, do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, a representante da Comissão de Moradores e o presidente da Associação de Moradores do bairro Ilha Caraguatá não compareceu, mas justificou a ausência por motivos de trabalho. O secretário de Obras, senhor Marcos Quarteroli, não compareceu e não justificou a ausência. Em seu depoimento, a senhora Angelita, representante do DAI, informou que seu conhecimento é que a obra estava paralisada e acredita que o processo ficou interrompido devido à pandemia e por necessidades de captação de verba, e ainda agora com a troca do governo estadual empossado em janeiro do ano corrente, pode ser retomado. Perguntada se a obra não teria sido interrompida devido à pressão dos moradores, respondeu que acredita que foi por conta da falta de verba e que não tem certeza de onde viria a verba, mas acredita que seria oriunda do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o recurso seria repassado do CDHU para o DAI fazer a parte da obra referente ao canal de drenagem. Informou ainda que não tem nenhum processo em aberto no DAI sobre essa obra do canal de drenagem, ou ao menos não encontrou no seu levantamento. Solicitou, inclusive, que se a Câmara de Cubatão tiver mais documentos, para que envie ao DAI para subsidiá-los de informações. Perguntada se não haveria alternativas técnicas viáveis para o canal de drenagem que não viessem a impactar as moradias consolidadas, respondeu ainda que não sabe quem elaborou o projeto e suspeita que teria sido a CDHU, mas irá levantar essa informação com a Diretoria de Engenharias e Obras. Perguntada pelo senhor presidente se, além da construção do canal, se haveria alguma obra de desassoreamento dos rios, pois as moradias do bairro sofrem com enchentes quando chove e tem maré alta. A depoente informou ter ciência de um projeto de desassoreamento dos rios Cubatão, Perequê e Casqueiro, com verba do FEIDRO 2014, contrato 052-2015, que teve um estudo concluído com o projeto pronto. O senhor presidente Guilherme Maraquias lamentou a ausência do secretário de Obras e a falta de respostas da CDHU e considerou um desrespeito com a população e a Câmara de Vereadores. Em quarta reunião, designada das pessoas convidadas a comparecer para prestar informações, estiveram presentes o senhor Júlio César Caldas Ferri, engenheiro civil e fiscal de obras, a senhora Fernanda Reis, arquiteta e gestora de projetos dos empreendimentos de Cubatão e gerenciadora do consórcio Habitat, e o senhor Roberto Rosa Bertagnoli, gerente de obras da Baixada Santista e Vale do Ribeira, todos representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano CDHU no estado de São Paulo. Não compareceu mais uma vez o secretário municipal de obras, senhor Marcos Quarteroli, e não justificou sua ausência. O presidente da comissão fez uso da palavra para saudar os representantes e informar sobre a situação a ser abordada, lamentando a situação dos moradores que estão com suas residências ameaçadas de remoção pela implantação do conjunto habitacional e do canal de drenagem. Informou que a equipe de assistência social da CDHU realizou uma reunião com os moradores que teriam suas residências removidas quando do arrolamento desses moradores, e afirmou que após a reunião placas começaram a ser instaladas nas casas que em teoria seriam removidas, mas em um número de casas superior ao informado previamente, o que causou surpresa e apreensão dos moradores. Em seu depoimento, o senhor Bertagnoli, gerente de obras do CDHU, informou que a Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo cobra soluções para as moradias irregulares em função das residências remanescentes em áreas do Parque Estadual da Serra do Mar, exercendo pressão sobre a CDHU e o governo do Estado. Informou que o plano de macro-drenagem do município prevê a instalação de um canal de drenagem no local para beneficiar o bairro da Ilha Caraguatá, que sofre com alagamentos, canal que não estava previsto inicialmente na obra do conjunto habitacional da CDHU, mas que então foi firmado um convênio entre a Prefeitura, DAI, CDHU
e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística para implantar esse canal junto da obra. Inclusive, foi uma condição para aprovar o conjunto habitacional e que a CDHU elaborou e apresentou o projeto de instalação da obra do canal, o qual foi aprovado e que esta obra possivelmente demandaria ações legais para eventual desapropriação de moradias. Sobre as alternativas técnicas de engenharia, afirmou que podem tornar o custo inviável, mas que, com a finalidade de tentar manter as famílias do local, a CDHU fez alteração nos projetos dos prédios que possibilitou garantir a não derrubada das moradias já existentes e que o DAI vai trabalhar em uma modificação do traçado da obra para o projeto que já está aprovado para o canal e que já começaram a ser colocadas estacas para o seu início, que não pode ser interrompida, pois a empreiteira já está contratada para executar o projeto. O senhor gerente de obras da CDHU prosseguiu declarando que, com relação à obra do conjunto habitacional Cubatão K, todos os ajustes no projeto já foram feitos tanto para que nenhuma residência precise ser demolida, quanto para liberar espaço para a construção do canal. E já está em andamento um estudo para que a obra do canal de drenagem não implique em remoção de moradias e que as tratativas são recentes, e por isso não há muitas informações em documentos sobre como vai ser redefinido o traçado. Complementando e corroborando a declaração do senhor Bertagnoli e a senhora Fernanda Reis, arquiteta e gestora do projetos de empreendimentos de Cubatão e gerenciadora do consórcio Habitat, afirmou que estão sendo feitos estudos e ajustes para não remover as casas e edificações que já existem no local. E explicou que a informação passada para a Secretaria de Habitação do município seria que as residências afetadas pela obra da CDHU seriam em número diminuto, 17 casas estariam dentro do lote 3, pois este é o número de residências afetadas pela obra do conjunto habitacional Cubatão K, e por isso não coincide com a informação de que mais de 50 residências seriam removidas, pois este número se refere à quantidade de moradias que poderiam ser impactadas pelo canal de drenagem. O presidente da SEB, vereador Guilherme Malaquias, perguntou sobre a participação da Secretaria de Obras da Prefeitura no convênio e a senhora Fernanda Reis afirmou que eles aprovaram o projeto cujo traçado passa por cima de 57 casas, mas que estão participando agora das discussões para adaptação do traçado para evitar que as moradias sejam removidas. E o senhor Bertagnoli alegou que o prefeito municipal esteve recentemente na comunidade e afirmou que não pretende remover as famílias da área e a prefeitura tem pressa de entregar essa obra. O senhor Bertagnoli afirmou ainda que não acompanham a etapa de cadastramento das famílias afetadas, mas em princípio presume que, assim como é feito em outros conjuntos habitacionais, as famílias afetadas seriam beneficiadas com apartamentos no próprio conjunto. O senhor vereador Rodrigo Alemão, relator desta SEV, afirmou que a Secretaria de Habitação da Prefeitura recentemente alegou surpresa sobre a quantidade de moradias a serem afetadas e perguntou se a Prefeitura já havia sido comunicada sobre o projeto da obra pela CDHU. O senhor Bertagnoli afirmou que cada ente tem seu papel num convênio. Um financia, um aprova, um elabora o projeto e um executa. E por isso, evidentemente, a Prefeitura tem ciência há bastante tempo, mas o projeto do canal de drenagem surgiu no meio do processo e assim não pode afirmar sobre quais etapas ocorreram antes ou depois, mas que se recorda de ter participado pela CDHU de uma reunião em 2018 na Ilha Caraguatá, junto à comunidade, em que representantes da Prefeitura participaram e demonstraram o interesse de não remover as moradias e ouviram os anseios da comunidade. O senhor Ferri e a senhora Fernanda Reis, representantes da CDHU, complementaram que em 2018 boa parte das obras de terraplenagem do terreno foram executadas na área onde se instalara o conjunto habitacional, que só não foi feita a área que teria interferência com as moradias já existentes, mas após a mudança do projeto em setembro de 2022, iniciaram as etapas finais de terraplenagem e geotecnia de parte do terreno, lote 3, das edificações do conjunto habitacional, que está sendo concluída agora. Na sequência, os presentes passaram a debater sobre o acesso ao bairro da Ilha Caraguatá e o relator Rodrigo Alemão perguntou se vai ser melhorado o acesso ao bairro, já que devido à proximidade com a rodovia, há risco de acidentes no local. O senhor Ferri respondeu que há um trecho de pista quase chegando na ponte estaiada, mas não foi incluída nenhuma obra referente ao acesso viário ao bairro, no escopo do projeto de CDHU. Após o senhor presidente da SEB ampliou o assunto e comentou que as moradias no bairro sofrem com enchentes quando chove e tem maré alta. E perguntou se haveria alguma obra de desassoreamento dos rios, além da construção do canal
ao que os representantes da CDHU afirmaram que isso não cabe a eles e informaram apenas que o canal será aberto e não subterrâneo, pois permite manutenção mais frequente de desassoreamento, considerando a baixa declividade e proximidade de nível do mar, sofrendo influência da maré. Em continuação, o presidente Guilherme Malaquias comentou sobre o receio da população a respeito do impacto do tráfego de caminhões que estão entrando na marginal do bairro da Ilha Caraguatá, pela via de acesso vinda do bairro Casqueiro para acessar a obra do conjunto habitacional, com o intuito de trazer material de aterro e estacas, e perguntou se não seria possível o acesso pela rodovia dos imigrantes para não passar por dentro do bairro, danificando as vias. Se poderia passar só pela rua Mihailo Halaico, que teria um impacto menor. O senhor Júlio, do CDHU, confirmou que não é possível, porque o acesso da rodovia Imigrantes é muito pequeno e as carretas não podem acessar por ali, que é um acesso irregular e poderiam até ser multados. Ao final, o presidente solicitou que a CDHU disponibilize os documentos da vistoria e do projeto da obra. Os membros da SEV lamentaram mais uma vez a ausência do secretário de obras e consideraram a possibilidade de abrir uma comissão especial de inquérito. Diante dos fatos, ficou decidido pelos membros da SEV oficiar a CDHU e IDAI para que enviem cópias dos documentos referentes à alteração do traçado das obras. Assim, considerando o teor da matéria, bem como o fato de já existir declaração oficial da empresa responsável pela construção do conjunto habitacional naquela localidade, bem como pelo responsável da construção do canal de escoamento das águas pluviais do bairro Ilha Caraguatá, de que não haverá quaisquer remoções das famílias residentes nas proximidades da rua Cubatão. A presente comissão concluiu em encerrar os trabalhos, mas acompanhar todo o desenvolvimento da questão que tem tanto potencial de prejudicar a vida de munícipes de Cubatão. Concluiu que, se necessário, voltará a apresentar trabalhos neste plenário que visem apoiar a luta desses moradores da Ilha Caraguatá. Por fim, este é o que tínhamos a relatar. Cubatão, 8 de agosto de 2023, Guilherme dos Santos Malaquias, presidente, Rodrigo Ramos Soares, relator, Alessandro Donizete de Oliveira, membro, Fábio Alves Moreira, membro, Sérgio Augusto de Santana, membro. Conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 54 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o presente relatório será colocado em votação. Em votação com a palavra, Donizete Alessandro Oliveira. Inverti. Tamo junto. Opa, o som. Peço que recomponha o tempo do vereador e que ligue o microfone para que ele possa fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, mais uma comissão de inquérito a qual tive a oportunidade de participar, não dessa vez presidindo, mas como membro, e foi bastante produtiva as discussões, mas poderia ser melhor. O que me fez vir aqui usar o espaço de votação, único e exclusivamente, o desrespeito. Por inúmeras vezes eu vi minha companheira de parlamento, Jaque, ler a não vinda do secretário, a não participação do secretário. Volto a dizer o que eu disse nessa casa aqui há pouco tempo atrás, por diversas vezes. Quando um secretário desrespeita o vereador A, B ou C, ele não desrespeita somente esses vereadores, ele desrespeita todo o parlamento. É porque é uma gestão ruim que nega a sua realidade, que nega, a satisfação que deve dar ao parlamento, e por isso tem a orientação dos secretários não participarem. Mas eu acredito muito num governo sério, de um prefeito que tenha de verdade a intenção de fazer o bem para a cidade, que ele vai saber elencar os seus secretários e, principalmente, dizer para cada um deles respeitar o parlamento eleito pelo povo, representando a população como um todo. Então, quando, volto a dizer, se é que serve para alguns vereadores, quando desrespeita uma comissão de vereador, 1 ou 2 ou 3 vereadores, não desrespeita somente aqueles, desrespeita toda a Casa de Leis.
Agora, se a gente não se dá o devido respeito, ninguém dá o respeito. Só isso. Continua em votação com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Licitações eletrônicas. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, gostaria de agradecer aqui a leitura pela vereadora Jaque, desse importante relatório, né? A gente sabe, vários intempéries aí, o som acaba atrapalhando, mas nenhuma dúvida, acho que dos ouvidos atentos aqui dos nobres pares e do próprio pessoal que está aqui acompanhando, essa parte que eu vou frisar bem, do vereador Alessandro citando em relação aos secretários. Pessoal, a gente monta uma comissão, muitas das vezes, por não obter resposta de ofícios, não obter respostas informalmente, e aí, formalmente, a gente monta uma comissão, que é para ficar uma coisa mais séria, mais pujante ali, redigida, escrita, que isso dá trabalho para poder acontecer. Agradecer ao procurador também, doutor Kleber, né, nesse auxílio aí também, acompanhou toda essa comissão. Então, a gente vê um governo que fala que é transparente no Merchan, na TV, né? Como fala que é para a população na rua, que é de discussão, que é de diálogo, e não abre-se nada, nenhum precedente desse, nem um leque qualquer. Na verdade, se vocês observarem no relatório, foi uma força, um impulso da própria vontade do governo de remover essas famílias sem procurar saber se estavam lá fixas ou não. Famílias essa que não paga tarifa social. Não é, a luz não é tarifa social, o esgoto que eles pagam ali não é tarifa social. Eles estão implantados sim ali, eles têm o registro deles, né? No caso da CDHU e outros cadastros a mais da própria prefeitura. Então ele não está de chapéu. A gente foi também numa reunião onde o secretário de Estado, a gente relatou toda essa situação, foi onde nos ajudou o deputado Paulo Correia, participou junto, e o prefeito, ele teve a coragem de ir na reunião e falar que estava lá para lutar junto com a população, que ele não queria também que, você mesmo foi quem escolheu, Ademália, esse tipo de projeto. Por que ia mexer com essa população ali que já está fixa? O próprio pessoal da CDHU até se assustou. Achou que lá era palafita e não era. Casas consolidadas, moradores, ali está investido vida. E aí o desrespeito, ele se dá por aí. Ele já começou lá no início, sem transparência nenhuma. O meio dele foi na comissão, onde os secretários não aparecem, para transparecer para a população e falar o que o governo pensa. Ou modificar algo com a opinião da população. Mas foi ali onde a gente viu que findou. A gente sabe que ali não tem diálogo. É na base da força, do impulso. Está aqui, ó, goela abaixo. Está errado. Então a comissão está mostrando, mais uma vez, a insensatez desse governo. Não tem sensibilidade, tá? E botou goela abaixo para a população. Só isso, senhor presidente. Continue em votação com a palavra o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez, o dever do parlamento é esse, vereador Guilherme, é fazer com que haja transparência através das comissões especiais de vereadores, o especial de inquérito, assim que o vereador e assim que a comissão decidir. Mas, mais uma vez, a gente precisa entender qual é o dever, direito e deveres do parlamento e direitos e deveres do cidadão que possa cobrar. Até porque essas comissões, como o senhor mesmo colocou, são comissões que são cansativas, ouvir as oitivas, muitas vezes mentirosas, pessoas que acabam mentindo numa comissão especial de inquérito, pessoas que mentem descaradamente. Basta a gente entender, em uma dessas comissões, um engenheiro que lá, já fiz um comentário sobre isso, um engenheiro que lá estava, servidor público de carreira, e que não sabia nem as RT que ele assinava. Ele não tinha conhecimento sobre aquilo que ele assinava, e conhecimento, não.
ele foi induzido ao erro, até porque o próprio secretário, junto com esse governo, sabendo das dificuldades que teriam para que alguém pudesse assinar as ARTs, colocaram um cidadão para que pudesse assumir um cargo naquele momento, ele emocionado, nós podemos dizer assim, emocionado pelo cargo de um servidor que não tinha ainda conseguido ao longo dos anos entrar como engenheiro, e lá ele vai assumir a responsabilidade. Responsabilidade essa que hoje pode, com certeza, incriminá-lo. Até porque o dever dele, quando do depoimento nas oitivas, era de falar a verdade. E assim não o fez. E assim tem sido, vereador Guilherme, ao longo da gestão desse cidadão, que é o prefeito municipal da cidade de Cubatão hoje, infelizmente, junto com sua equipe técnica. Até porque, quando você tem secretarias onde os secretários, que devem colher esses depoimentos, acabam não fazendo com propriedade ou acabam omitindo os fatos, mais uma vez, quem sofre com isso é a nossa população. E os recursos oriundos dessa cidade são muitos. Infelizmente, eles são mal gastos. E aí você tem uma cidade que tem serviços que acabam não tendo a excelência na qualidade, serviços que acabam não compreendendo aquilo que a cidade precisa. Mais uma vez eu vou falar sobre aquilo que está sendo feito lá na Nossa Senhora da Lapa. O vereador Alessandro esteve lá há poucos dias, que é uma vergonha. Você não consegue acabar um trecho de pouco mais de 2 quilômetros, que se chega a 2 quilômetros em toda a sua extensão, você não consegue. Enquanto isso, já fizeram o Rabo do Dragão, já fizeram a entrada de Santos, já fizeram o novo viaduto que liga a Zona Noroeste à Via Anchieta, e nós não conseguimos sequer acabar um trecho de pouco mais de 2 quilômetros com a primeira ciclovia suspensa do Brasil. Mais uma vez, é uma cidade que, de fato, nós temos recursos de um grande volume e, infelizmente, as pessoas não se apropriam daquilo que é a cidade. Mas eu espero em Deus que, no futuro muito próximo, nós tenhamos uma cidade de verdade, onde o parlamento, e que saia daqui o futuro prefeito dessa cidade. É nisso que eu acredito, é nisso que eu creio. É só, senhor presidente. Esta presidência gostaria de deixar registrado o nascimento da Maria Luísa, no dia 19, filha do servidor Tiago, da Divisão Legislativa. Gostaria uma salva de palmas. Continua em votação com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, de antecipo voto favorável no parecer. Vereador Guilherme, parabéns pela linda atitude de encabeçar essa comissão, até porque estive lá na Ilha Caraguatá, na feira onde o senhor montou barraca, teve abaixo-assinado, a população aderiu à causa da Rua Cubatão. Então, com isso, o êxito foi que a própria CDHU entendesse que ali não era viável o que se pretendia. Mas o maior absurdo é o quê? A própria prefeitura faz a liberação, autoriza, sem conversar com a população. Aí, quando Vossa Excelência vai no Estado, conversa, mostra, como foi falado aqui até pelos nobres pares e por você, achavam que era um palafita, não tinham nem conhecimento da cidade. Então, Vossa Excelência coloca todos os pingos nos is e consegue, com êxito, a suspensão. Agora, me preocupa, como o vereador Sérgio falou aqui, tem um trecho da Rua Cubatão que passou a ser responsabilidade do município, ou seja, fazer o asfalto. Infelizmente, a gente sabe que dificilmente isso acontecerá, vereador, porque se fosse ainda a responsabilidade da CDHU, poderia ser que acontecesse até o final do mandato de 2024. Agora, dependendo da prefeitura fazer esse benefício para a população, esquece. O prefeito, infelizmente, ele joga contra o munícipe, ele joga contra a cidade. Mas fica aqui os meus votos de felicitações e parabéns a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho. Saliento, todos os abaixo-assinados, a sua correria e toda a equipe lá na Ilha Caraguatá, nas feiras, tive a oportunidade de acompanhar. Foi brilhante que a população aderiu à sua luta. É só, senhor presidente, voto favorável. Esta presidência convida o vereador Marcos Roberto Tinho para assumir a presidência, uma vez que terei que me ausentar
Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do requerimento que versam sobre a prorrogação de comissões especiais de vereadores. Tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores nomeada pela Resolução 3040/2023 para promover estudos e providências visando a preservação e divulgação do patrimônio histórico e cultural do município, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a prorrogação por mais 60 dias da presente Comissão Especial de Vereadores. Câmara Municipal de Cubatão, 24 de outubro de 2023, Alessandro Donizete de Oliveira, vereador. Conforme disposto no inciso 8 do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador José Afonso Afonsinho, manutenção geral da quadra localizada atrás do CRAS da rua Jonas de Souza, no Jardim Real. Alteração de itinerário das linhas 4 e 13. Poda, remoção das árvores que se encontram localizadas na rua Ana Dias com a avenida Miguel Couto, na Vila Couto. Manutenção em toda a extensão da rua Ana Dias, na Vila Couto. E revitalização da pintura da lombada, localizada na rua Ana Dias, na lateral da UME Princesa Isabel, na Vila Couto. Encaminha-se. Do vereador Alessandro de Oliveira. Manutenção do leito carroçável da Avenida Tancredo Neves, sentido bairro, próximo ao UBS, em frente ao ponto de ônibus. Manutenção na galeria de águas pluviais na rua Maria Conceição Batista de Souza, em frente ao 40, na Vila São José. Roçagem e limpeza nos canais de drenagem de águas pluviais no Vale Verde. Limpeza na piscina do Centro de Educação Unificada CEL. Manutenção do leito carroçável na rua 13 de Maio, próximo ao número 231, em frente ao Empório Colina, na Vila Nova. Instalação de um mecanismo redutor de velocidade na Avenida 9 de Abril, sentido bairro, próximo ao 3.940, antes do entrocamento com a rua Santo Antônio, na Vila Nova. Roçagens de vegetação alta e limpeza ao longo da ciclovia na Avenida Nossa Senhora da Lapa, na Vila Nova. Reforço na pintura das faixas de pedestre em toda a extensão da Rua São Luís, na Vila Nova. Roçagem ao longo da Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro. Manutenção em toda a extensão das calçadas da Avenida Tancredo Neves, na Vila São José. E que os atos de entrega de alimentos pelo Fundo Social e Secretaria de Assistência Social de Cubatão sejam feitos em ambiente estritamente técnico, com a presença exclusiva dos servidores minimamente necessários para que ocorra o evento, evitando a exposição desnecessária das pessoas em vulnerabilidade social e a exploração da miséria alheia. Encaminha-se. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Kleber do Cavaco. Troca de lâmpada nos postos de energia elétrica da rua José Araújo de Oliveira, 55, no Rubens Lara. Troca de lâmpada nos postos de energia elétrica da rua Firmino Otto Estoque, no Jardim Costa e Silva. Pintura de amarelo na guia e placa de parada de ambulância em frente ou na lateral da UBS da Vila dos Pescadores. Manutenção do leito carroçável na Avenida Bernardo Geisel Filho, entre a Ponte da Light e o túnel da Fabril, na Fabril. E troca de luminárias queimadas nos postos da extensão da rua Firmino Outstock, entre a rua Machado de Assis e Marechal Costa e Silva, no Jardim Costa e Silva. Encaminha-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão. Limpeza das galerias de água pluvial no estacionamento de veículos em frente à Câmara Municipal. Recapeamento asfáltico na rua Marechal Deodoro, na entrada da Vila Elizabeth. E manutenção do leito carroçável na esquina das ruas Brasília com Espanha, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Manutenção na iluminação pública da rua Manuel de Oliveira Ramos, próximo aos números 107, 131 e 155, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública da rua José de Pinho, esquina com a Avenida Nadir Tereza Esteves, na Ilha Caraguatá.
Manutenção da iluminação pública na rua José de Pinho, esquina com a rua João Maria Catarino, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública da Avenida Nadir Tereza Esteves, próximo ao número 454, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública da rua João Francisco de Oliveira, esquina com a rua Professora Terezinha Silva, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública de toda a extensão da rua Gigino Aldo Trombino, no Jardim Casqueiro. Manutenção da boca de visita localizada na rua José Cascardi, esquina com a rua Pastor Pedro Rosalino de Carvalho, na Ilha Caraguatá. Pavimentação da rua Gigino Aldo Trombino, próximo ao número 82, no Jardim Casqueiro. Manutenção da pavimentação da rua Rivaldo Alves Feitosa, próximo ao novo terminal rodoviário do Jardim Casqueiro. E disponibilização de um caminhão vácuo para a desobstrução da rede de esgoto da rua São Jorge, na Vila dos Pescadores. Encaminha-se. Da vereadora Jaque Barbosa, desratização da Vila Elizabeth, roçagem no CRAS, no centro, roçagem e limpeza ao redor da UBS do Jardim Nova República, limpeza das galerias da rua Oswaldo Terras, no Bolsão 9, manutenção e limpeza da galeria de toda a extensão do Bolsão 9, roçagem e limpeza ao redor do CRAS do Céu das Artes, no Bolsão 8, manutenção da iluminação da rua Benedito Moreira César, no Jardim Casqueiro, e manutenção da iluminação da rua Salgado Filho, em frente à UMB Jaime João Oncese. Encaminha-se. Do vereador Sérgio Augusto de Santana, Sérgio Calçados. Poda de árvore em toda a extensão da ciclovia no estradão da Ilha Caraguatá. Troca de lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED na Avenida Martins Pontes, entre as ruas 7 de setembro e Dom Pedro I. E pintura de uma faixa de pedestre na ligação Rabo do Dragão para acesso seguro dos pedestres ao supermercado Crio, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o vereador Rafael de Souza Vilar, a quem concedo a palavra para continuar a apresentação dos seus trabalhos. Questão de ordem, vereador Topete. Consulta o plenário, a questão de ordem do vereador Topete. Os vereadores que foram pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. Conforme deliberação do plenário, passamos para a ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 794/2023, projeto de lei número 99/2023. Autoria Prefeito Municipal. Estabelece os critérios de... Não? Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que a presente propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão nos termos do parágrafo 1º do artigo 54 da Lei Orgânica do município. Eis que o prazo regimental para a sua apreciação encontra-se vencido. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa, para apreciação em segunda discussão. Estabelece os critérios de elegibilidade para a concessão de atendimento habitacional definitivo e de priorização da demanda habitacional no âmbito dos programas de provisão habitacional do município de Cubatão, institui o cadastro habitacional do município e dá outras providências. Em discussão, em votação, a votação está aberta. Votação está aberta, senhores vereadores. Marcha, né? Marcha. É. Foi? Votação. Votação. Com a palavra, o vereador Sérgio Calçada.
senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O que me traz a fala é para que nós possamos mais uma vez alertar a necessidade que nós temos de o cuidado com os nossos jovens. Basta a gente entender o que aconteceu ontem com a jovem Giovana Ferreira, de apenas 17 anos, em uma escola na cidade da capital paulista, na cidade de São Paulo, no bairro Sapopemba, onde ela estava lá, mais um dia de aula, havia chegado e feliz da vida, porque havia conseguido agora um trabalho como auxiliar administrativo, e mais uma vez, um jovem totalmente descontrolado, sem a capacidade, muitas vezes, que já havia se manifestado, que o mesmo não tinha problemas psicológicos, e infelizmente, ontem, num fatídico dia, ele vai lá e tira a vida de uma colega de escola. E aí a gente precisa, mais uma vez, trazer isso para o nosso cotidiano, até porque nós temos psicólogos aqui, temos a Fátima, temos tantos outros que podem nos ajudar. E como fazer isso? Mais do que nunca é você conseguir ouvir esses nossos jovens que necessitam cada vez mais. Os pais precisam trabalhar dioturnamente, pais e mães, e muitas vezes esses jovens ficam em casa, muitas vezes ligados somente no celular, sem ter com quem conversar, e aí vem, infelizmente, a questão que tem afetado muitos dos nossos jovens, que é a terrível doença do século. Essa doença que tem ceifado vidas e que tem levado vidas. E tem tirado vida de jovens também, como foi o caso dessa jovem Giovana no dia de ontem. E aí eu pergunto para os senhores, qual é a política pública que a cidade de Cubatão tem adotado? A Guarda Municipal de Cubatão, que fora criada, é exemplar. Nós hoje temos guardas municipais que atendem a necessidade dos nossos jovens nas escolas. Está sendo atendido isso, vereador Alessandro? Nós temos isso no período da manhã, tarde e noite, guardas municipais dentro das escolas, caso haja uma necessidade que possa haver uma intervenção. Existe nesse momento? Não. Nós temos dentro da Guarda Municipal um número de veículos suficiente para atender a demanda da cidade, de norte a sul, de leste a oeste? Não. Então, mais do que isso, é trazer essa discussão na amplitude, vereador Afonsinho, onde a gente possa trazer essa discussão para que os nossos jovens tenham, acima de tudo, psicólogos que possam dar a amplitude que essas crianças precisam, muitas vezes passando por transtornos, passando por problemas psicológicos, e se caso haja uma necessidade de intervenção, que a nossa Guarda Municipal possa fazer essa intervenção de forma direta. Então, mais do que a intervenção, que eu peço a Deus para que não haja necessidade, que os nossos psicólogos possam atender esses jovens que passam por momentos difíceis, que passam muitas vezes por algum tipo de transtorno, e que a gente possa ter uma cidade como tem sido até hoje. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum fato consumado em relação a isso, mas que em outras cidades, em lugar nenhum, haja mais nada nesse sentido. Que possamos tratar isso como uma política pública de enfrentamento. Enfrentamento esse que começa com a lição de casa, e essa lição cabe a nós, como parlamento, discutir isso numa amplitude, numa necessidade muito maior. É só, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Alessandro, lembra daquele PL 120/2021, que acabava com os cargos de diretor e assistente de direção? Costumeiramente aqui, quando as coisas não se resolvem, a gente tem que apelar para quê? Para a justiça. Então entramos, no dia 14 de novembro de 2021, com uma petição junto ao Ministério Público, que promovesse uma DIN contra essa lei. E está aqui, ó. Cargo do diretor. 25 desembargadores votaram pela inconstitucionalidade da lei. Ou seja, mais uma maldade do prefeito, questão, a gente derruba, porque é ilegal o que ele queria fazer, acabar com os cargos de diretor, assistente de direção, para colocar FG. É o cúmulo do absurdo. E mais triste eu fico, porque o Ministério Público sentenciou aqui não só o prefeito, mas também a atitude da Câmara, vereador Tinho, em aprovar esse projeto de lei, os 120 de 2021. Isso é que me entristece. Então, saiu aqui o acórdão, julgando procedente a ADIM.
derrubando, de fato, com a Lei 120 de 2021. Então, os cargos de diretor e assistente de direção permanecem, vereador Tinho, concursado, servidor público de carreira, defendendo lá a sua unidade de ensino. Simplesmente, por quê, vereador Rodrigo? Por uma birra com um diretor, devido a uma birra com um diretor que não fez a vontade do prefeito. Ele queria acabar com todos os diretores, simplesmente por uma birra, porque ele não se calou, e falo aqui porque ele me autorizou a falar o nome dele, é o Peter, diretor Peter, simplesmente porque é um cara que luta pelos direitos dos servidores, luta pelos direitos da educação. E não bastasse o cargo de direção, que ele queria acabar justamente para atingir o Peter, ele acabou com uma unidade de ensino que foi o Martim Afonso, no Jardim Nova República. Simplesmente por causa do diretor. Isso é o cúmulo do absurdo, vereador Afonsinho. Aí agora a Câmara, o presidente da Câmara foi sentenciado também na Lei 120 por uma atitude mesquinha do prefeito. Mas salvo aqui a Justiça reparou essa maluquice que o prefeito queria fazer, que era acabar com os cargos de diretor e assistente de direção. Então aqui, de 25 desembargadores, todos votaram a favor. Todos. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Meu líder, te avisei. Senhor presidente, nobres pares, é aquele velho ditado: a justiça tarda, mas não falha. Me lembro como se fosse hoje. Lá em 2021, no início do mandato, o prefeito chamou os vereadores, todos, e falou: eu quero alterar em que o diretor da escola não se coloque como dono daquele local. Me lembro com essa palavra. Porque fulano, ciclano, beltrano se coloca como dono. Prefeito, não é assim que funcionam as coisas. O senhor tem uma questão pessoal com A, B, C ou D, mas não pode prejudicar uma categoria, não pode prejudicar o servidor público que já vem passando por uma dificuldade imensa. O senhor vai iniciar um mandato novamente entrando em atrito com uma classe que deveria fazer o contrário daquilo que prometeu para nós mesmos, ou seja, restabelecer um diálogo, restabelecer critérios de justiça, de crescimento, e entrar nas discussões que de fato deveriam entrar, como por exemplo, um novo plano de cargos e salários, mas não, entrou na linha de atrito, que é a marca do autogoverno, perseguição, autoritarismo. E naquele momento, eu ainda com o intuito de abrir a mente, de contribuir para que deixasse de lado essa nefasta ideia, eu fiz uma pesquisa onde apontei para o mesmo 8 cidades em que seguiram esse caminho e em 6 meses as leis foram declaradas inconstitucionais. Apresentei em mãos. Mesmo assim, se seguiu o caminho de enviar o projeto de lei para a Câmara, em que é uma aberração jurídica. Uma aberração jurídica. Cargo de diretor de escola faz parte do quadro de servidor fixo. Não é quadro comissionado de assessoramento, direção ou chefia. E todos os julgados eram muito claros, muito didáticos nesse sentido. E o mesmo, por se dizer ainda advogado, operador do direito, era o mínimo a ter essa consciência, mas não. Perseguição, autoritarismo, não entende e não respeita a opinião dos outros. E aí, nesse sentido, a Câmara foi induzida a erro, aprovou o projeto e agora está se restabelecendo a justiça em que liminarmente a legislação já tinha caído, em que eu parabenizo o vereador Rochinho, que representou lá na época no Ministério Público Estadual, na Procuradoria. Então, olha a responsabilidade que a Câmara tem em tomar as decisões finais. E não é se é a favor do governo ou contra, é pelo que é certo. Nós somos legisladores. É aqui que tem que iniciar o controle da constitucionalidade, daquilo que é certo e o que é errado para entrar no mundo jurídico. Porque o que trouxe? Trouxe o quê? Instabilidade política, instabilidade jurídica, deixou os servidores apreensivos e no final, por unanimidade, 25 desembargadores deram razão para nós em que nos posicionamos contra esse projeto. Continua em votação. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão, em redação final, o presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo número 719,
2023, projeto de lei número 88/2023. Autoria Alain Matias Barbosa de Souza. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa, para apreciação em segunda discussão. Denomina Praça Engenheiro Marcos Diniz o bem público que menciona e dá outras providências. Em discussão, em votação. Votação está aberta para os nobres pares. Vereador Queixão, Rony, Afonsinho. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão o presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo número 725/2023, projeto de lei número 91/2023. Autoria Ricardo de Oliveira. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda, para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Comida Típica Nordestina e dá outras providências. Em discussão, em votação, está aberta a votação. Com a palavra, vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, e nobres vereadores e nobre vereadora, já eu adianto meu voto favorável ao projeto do vereador Ricardo Queixão. Eu disse na última sessão, vereador, que eu sou favorável a festas, ainda mais nordestina. Minha origem. Só não nasci no Nordeste, mas sou filho de nordestino. Né? Mas eu vou aqui, lógico, reforçar o que eu sempre digo, que aqui é a cidade das prioridades equivocadas. Né? Eu acho que a gente carece de muita política pública que se faz ter uma atenção especial. A gente ainda continua sem o contrato de laboratório. Começa dia 15. Tem data, mas a gente ainda não começou. Cara, hoje eu acordo bem cedo, Ramon, e eu vou assistir o Jornal da Região. E mais uma vez, no Jornal da Região, Cubatão foi motivo de vergonha. Porque uma munícipe revoltada e com razão, ela alega não conseguir retirar suas fraldas geriátricas. Enquanto vão dormir sossegado porque não tem essa dificuldade em casa, e se tiver, a maioria aqui tem condições de comprar, saiba que muitos não têm nem o que comer. Se comprar uma fralda geriátrica, porque é caro, não come. Trocar de sapato, empatia. Quem não sabe o que é, sugiro pesquisar aí num dicionário o que é empatia. Eu quero, para depois não falar que fui... mas você não chegou para conversar, eu já conversei recentemente, vou voltar a falar sobre. Se caso vir a acontecer, meu pessoal está aqui, da minha assessoria, eu já vou adiantar, eu vou representar junto ao Ministério Público a TV Câmara. Se voltar a acontecer, eu represento a TV Câmara junto ao Ministério Público com diversas matérias. Tem um contrato de 10 milhões rolando. Ele que contrate uma TV. Então, para a TV Câmara de ficar fazendo matéria do Executivo,
porque a Câmara não deveria, mas é um puxadinho da Prefeitura Municipal de Cubatão. Então, para minha consciência ficar tranquilo, se voltar a fazer matéria específica da Prefeitura Municipal de Cubatão, vou representar junto ao Ministério Público, doer quem doer. Só isso, presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o meu voto é favorável ao encaminhamento do vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Queixão. Mais do que fazer uma festa para o povo nordestino, mais do que fazer uma festa para o povo da nossa cidade, até porque eu também sou filho de um nordestino, de uma nordestina com muito orgulho, de um pai e de uma mãe pernambucano, que me ensinaram desde cedo a correr atrás e de lutar pelos nossos objetivos. Mas muito mais do que isso, hoje, é a gente, como o vereador Alessandro, sempre faz essa colocação da troca, do sapato, da empatia, é nós reconhecermos aonde nós vivemos, Ricardo. Nós não vivemos numa Europa, nós vivemos numa cidade bilionária, uma cidade que tem bilhões no seu orçamento, e infelizmente que esquece a base de tudo, que esquece a base do servidor público. Basta nós entendermos hoje que servidores públicos aposentados que necessitam fazer uso do convênio estão sendo, vereador Rochinho, muitas vezes é covarde a forma que estão sendo tratados. Não têm o direito de fazer uso dos convênios. Eu vi há poucos dias, estava numa clínica da cidade de Cubatão, super conceituada, e infelizmente a moça chamou o servidor público de lá e falou para ele: nós não estamos mais atendendo a Caixa de Previdência. E assim tem sido sucessivamente. Os médicos da cidade de Cubatão não atendem, os consultórios, assim como o Hospital Ana Costa não atende mais também. É o único hospital que nós temos na cidade hoje, e ele não atende o servidor público, a Caixa de Previdência, e aquilo que um dia foi motivo de orgulho para o servidor público dessa cidade, hoje é o pesadelo na vida das pessoas que, no melhor fase das suas vidas, no momento de terem a tranquilidade, que pagaram por um convênio por uma vida toda, e infelizmente, na melhor fase das suas vidas, que era ter o conforto de quando precisassem fazer uso de um convênio, e hoje nem sequer isso tem. Por quê? Porque a política pública que esse governo enfrenta e que ele aplica todos os dias é essa, é de tirar aquilo que há de princípio básico, que é respeitar o direito de todos, é respeitar o direito do cidadão que por muitos anos contribuiu positivamente para que a Prefeitura de Cubatão continuasse a existir. E esse servidor hoje é desrespeitado por esse governo que aí está. Então, o meu repúdio a tudo isso. Respeitem o direito das pessoas que, na melhor fase das suas vidas, deveriam ter o descanso que é e que fizeram por direito. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão, em redação final, o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Terminou agora a 37ª sessão ordinária de 2023. Eu converso agora com o vereador Guilherme do Salão. Vereador, foi lido o relatório final da Comissão Especial de Vereadores, presidida pelo senhor, com relação à demolição das moradias lá na Rua Cubatão, na Ilha Caraguatá. O que é que o senhor pode falar para o telespectador? Como é que ficou esse relatório final? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu acho que agradecer, né, a oportunidade para a gente poder estar aqui passando um pouco para a população do que houve aqui. Foi lido o relatório final dessa comissão especial, né, dos vereadores, onde participou os vereadores, pessoal, a equipe, né, e a população em conjunto. A gente fez aí abaixos assinados, tivemos reuniões aí através do deputado Paulo Corrêa, né, com o secretário de Estado, Marcelo Branco, onde o pessoal junto da CDHU teve esse compreendimento da situação, né, compreenderam que ali era um agravante, a população estava num local já fixo, né, pagando suas contas, né, como eu falei aqui, nada de tarifa social, eles pagam com valores cheios, né, o que consome, paga. E assim, as casas já consolidadas, de alvenaria, né, então acho que poderia ter um pouco desse senso, onde o Executivo não demonstrou, onde a gente viu aqui e deixou bem registrado, bem claro para vocês, população, que não houve transparência no ato, tá? Onde várias vezes aqui foi citado o não comparecimento dos secretários para estarem vindo e dar uma explicação para a população, que isso é o que vale, né? E o respeito com o parlamento, onde não se teve. Várias vezes eles estão desrespeitando a nossa convocação, o nosso convite a estar participando e não participam até porque o Executivo ele tem que estar dando esse parecer, né, esse feedback. O vereador está fazendo o trabalho dele de fiscalizar e realmente buscar esse entendimento. Então, através disso, a gente conseguiu com que não ocorresse esse desmonte, né, do pessoal ali, que a população merece estar ali no local. Agora, lido o relatório final da Comissão Especial de Vereadores, qual é o próximo passo daqui para frente, vereador, com relação ainda às moradias lá na Ilha Caraguatá? Sim, agora foi lido, né, foi votado, agora vai ser publicado, e aí a partir desse momento de ser publicado, deixa aqui para toda a população, quem quiser tirar uma cópia, pode vir, né, até a Câmara, a gente vai estar disponibilizando aí cópias, porque é um processo que a população vai ter a posse desse documento, até para que garanta, né, não mexer com eles ali, para também nada acontecer no futuro próximo aí, de ter um deslocamento deles. Então, uma garantia e depois a gente buscar aí, né, essa transparência com eles também, que eles vão estar lendo o relatório à disposição. Um abraço e até a próxima. Valeu, Washington. Obrigado. Muito bem, está aí a participação do vereador Guilherme do Salão, que conversou conosco aqui no término da 37ª sessão ordinária de 2023. A você em casa que nos acompanhou, os nossos agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.